Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. O caso que eu vos trago hoje é o caso de Judith Barsi. Eu já falei deste caso aqui no meu canal há alguns anos atrás. No entanto, na altura quando eu falei, foi no início do meu canal e então eu acho que o vídeo não ficou assim tão bom. E então eu decidi trazê-lo novamente com mais algumas peças de informação. Mas antes disso quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal se são novos por aqui e deixem também já o vosso like para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora vamos então para o caso de Judith Barsi. Judith Eva Barsi nasceu no dia 6 de junho de 1978. Ela era filha de Maria e Joseph Barsi. O Joseph e a Maria eram ambos imigrantes da Hungria que fugiram do país durante a ocupação da União Soviética em 1956. Quando deixou o país, o Joseph mudou-se primeiramente para a França, onde conheceu a sua primeira mulher, Clara, com quem teve 2 filhos. Entretanto, eles acabaram por se mudar para Nova Iorque e é então nessa altura que as coisas começam a correr mal. O Joseph até aqui tinha sido um pai exemplar, um marido exemplar, mas a partir do momento que ele se muda com a família para Nova Iorque, ele começa a tornar-se agressivo, começa a beber, decide que o melhor é deixar o Joseph e foge com as crianças para o Arizona. No entanto, o Joseph vai atrás dela numa tentativa de conseguir uma reconciliação, mas em 1969 a Clara acaba mesmo por pedir o divórcio porque o Joseph está completamente descontrolado, muito agressivo com ela e com as crianças. Depois disto, o Joseph acaba então por seguir a sua vida e muda-se para os Estados Unidos, onde conhece então a Maria num bar onde ela trabalhava. Ele ia até lá todos os dias e rapidamente conseguiu conquistar a Maria e os dois iniciaram uma relação. Eles decidem então casar em 1977 e pouco tempo depois a Maria descobre que está grávida e a 6 de junho de 1978 eles estão então pais de uma filha a quem eles dão o nome de Judith Eva Barsi. A Maria sempre teve o sonho de ser atriz, esse sempre foi o seu grande objetivo de vida. No entanto, naquela altura ela achava que já nunca iria conseguir realizar esse seu sonho, porque ela agora tinha uma filha de quem tinha que cuidar, tinha um marido e o Joseph também já lhe tinha dito que queria que ela se dedicasse inteiramente às lides domésticas. Portanto, a Maria achava que o seu sonho de ser atriz estava completamente fora de alcance. No entanto, ela viu na Judith a oportunidade que ela não teve, ou seja, ela achou que se ela não podia seguir o seu sonho de ser atriz, a sua filha podia seguir esse sonho. E então a Maria começou a aproveitar os momentos em que o Joseph saía de casa para ensinar à Judith algumas técnicas de representação, de dança, de canto. E é importante realçar que a Judith não fazia nada disto obrigada. Ela adorava tudo o que era representar, tudo o que era encarnar personagens, dançar, cantar. A Judith realmente adorava tudo isto e ela não fazia nada disto forçada nem obrigada. Toda a gente dizia à Maria que as chances da Judith se tornar uma estrela de Hollywood eram muito baixas, eram 1 no milhão, ela nunca iria conseguir, ela não tinha a mínima hipótese, porque eles eram uma família muito pobre e só os ricos é que conseguiam chegar lá acima, e então toda a gente dizia à Maria que não valia a pena ela insistir, nem valia a pena ela colocar ilusões na cabeça da filha, porque ela nunca iria conseguir tornar-se uma estrela, era tudo uma ilusão, mas a Maria achava que a sua filha podia sim conseguir ser alguém na vida e ela achava que a sua filha era especial. A Judith tinha alguma coisa especial, tinha talento e ela um dia sim iria conseguir tornar-se uma estrela porque ela acreditava nas capacidades da filha. E a verdade é que a Maria estava certa. Em 1983, quando a Judith estava com a sua família numa pista de patinagem, num dia completamente normal, estava lá nesse mesmo sítio uma equipa de filmagem a gravar um anúncio e assim que eles viram a Judith, eles acharam logo que ela era a cara perfeita para um outro anúncio que eles iriam gravar e ela era perfeita, ela era tudo aquilo que eles procuravam.
Eles falaram então com a mãe da Judith para saber se ela autorizava e a mãe rapidamente autorizou e ficou felicíssima porque aquela era a oportunidade de Judith mostrar a toda a gente que ela podia sim. A Judith foi então escolhida para gravar um anúncio para o Donald Duck Orange Juice, o seu primeiro anúncio e o trabalho que a fez iniciar a sua carreira. Ever since Mom and Dad found out that Donald Duck is 100% pure orange juice, they've been acting kind of funny. I mean, I know it tastes good, but really? Honest, a giant green gorilla drink it all up. Oh, please. We don't know what to do with them anymore. Oh well, maybe it's just a phase. Eles gostaram tanto da Judith, acharam que ela encarnou tão bem a personagem e ficou tão bem no anúncio que eles quiseram que ela fosse a cara dos seus próximos anúncios. E assim, a Judith entrou para o mundo da televisão. O seu primeiro grande papel foi em 1984 no filme Fatal Vision, onde ela interpretou o papel de Kimberly McDonald. Curiosamente, esse filme retrata uma história verídica onde um homem é acusado de matar a sua mulher e os seus filhos. Depois disso, ela apareceu em vários outros filmes, incluindo Jaws, The Revenge, e deu também voz a vários personagens como Ducky and The Land Before Time e Anne-Marie em All the Dogs Go to Heaven. Ela fez mais de 70 personagens diferentes em vários programas de televisão, filmes e anúncios. Até então, a família vivia num pequeno apartamento, mas com o dinheiro que a Judith estava a ganhar, a família pôde mudar-se para uma casa enorme em Los Angeles, uma casa com um grande jardim e finalmente estavam a conseguir ter uma vida confortável. Com apenas 7 anos de idade, a Judith faturava cerca de $100.000 por ano e ela e a mãe viajavam por todo o mundo para que ela pudesse participar nas mais diversas produções. No entanto, à medida que o sucesso da Judith crescia e aumentava e à medida que ela se tornava uma estrela, porque nesta altura ela já era uma estrela, vários produtores de cinema, realizadores queriam que ela entrasse nos seus projetos, nos seus filmes, e à medida que essa fama crescia, o pai dela, o Joseph, gostava cada vez menos do facto da Judith se estar a tornar uma estrela e tinha ciúmes da atenção que a filha estava a ter. Mas, sobretudo, o que o deixava mais frustrado e fora de controle era o facto de a Judith, com apenas 8 anos, estar a conseguir trazer para casa mais dinheiro do que alguma vez ele iria conseguir trazer. Digamos que até então era o Joseph que trabalhava, era o Joseph que trazia para casa o dinheiro com o qual eles sobreviviam, mas nesta altura a Judith era o sustento da família. O dinheiro que ela ganhava possibilitava a família dar-se ao luxo de comprar coisas caras. Era a Judith que sustentava a família nesta altura. E o Joseph não gostava nem um bocadinho do facto de ser a filha a sustentar a família. Isto tudo fez com que o Joseph se refugiasse na bebida e começasse a ser cada vez mais agressivo. Ele ameaçava várias vezes que ia matar a Judith e que ia cometer suicídio em seguida para que a Maria ficasse sozinha a sofrer. Ele queria ter o controle de absolutamente tudo. Ele lia todos os e-mails, todas as mensagens no telemóvel da Maria. Certa vez, os familiares da Maria que ainda viviam na Hungria mandaram-lhe uma mensagem a informá-la que, infelizmente, um parente dela tinha falecido e perguntavam-lhe se ela podia viajar até a Hungria para estar presente no funeral. E o Joseph acabou por ler essa mensagem e, com medo de que a Maria levasse consigo a Judith para a Hungria e nunca mais voltassem, ele decidiu esconder e apagar essa mensagem do telemóvel da Maria. E então digamos que a Maria nem sequer pôde viajar até a Hungria para se despedir desse parente, porque ela nem sequer teve a chance de saber que esse parente tinha morrido, porque o Joseph apagou-lhe a mensagem do telemóvel. A Judith e a Maria estavam a viver cada vez mais num ambiente de extrema violência
Era um ambiente que já não se podia suportar e a Maria acabou por decidir que o melhor era fazer queixa na polícia. Ela contou tudo aquilo que vivia, que o Joseph era violento, que era agressivo com ela e com a filha, que estava completamente fora de controle, mas a polícia não fez nada porque eles não tinham evidências nem provas que lhes dissessem realmente que isto que a Maria estava a contar era verdade. Ou seja, eles não tinham nada contra o Joseph. E então, com medo de que o facto de ter feito queixa pudesse piorar ainda mais as coisas, a Maria decidiu retirar a queixa. Nesta altura, para além de todos os seus papéis na televisão, a Judith ia à escola como uma criança normal e terá sido também nesta altura que ela começou a comentar com os seus amigos tudo aquilo que vivia em casa, que o seu pai era agressivo, que lhe batia a ela, que batia à mãe, e os amigos dela começaram eles mesmos a ter medo do pai da Judith, mesmo não conhecendo o pai dela, mesmo nunca tendo estado em frente a ele, os amigos dela tinham medo do pai dela e viam o Joseph, viam o pai da Judith como um monstro. Eles tinham medo de brincar perto da casa, eles tinham medo sequer de passar em frente à casa, porque eles tinham medo que o pai dela aparecesse de repente e que lhes batesse. Ou seja, os próprios amigos da Judith começaram a ter medo do pai dela. À medida que o tempo passava, as coisas só pioravam e certa vez o Joseph terá agarrado na Judith pelos cabelos e terá empurrado a própria filha contra a parede com toda a força. E tudo isto porque tinha ciúmes de toda a atenção que a filha estava a receber. Quando a Judith fez 9 anos, ela foi convidada para fazer parte de mais um filme chamado Jaws: The Revenge, e ela ia então viajar com a sua mãe até às Bahamas, onde iria então ser filmado esse filme. O Joseph acabou por ler um dos e-mails e descobriu então que elas iriam viajar até às Bahamas, e pouco tempo antes delas saírem de casa, ele foi até ao quarto da Judith, apontou-lhe uma faca ao pescoço e disse à filha que ela e a mãe iam viajar até às Bahamas para gravar a porcaria do filme, mas depois tinham que regressar imediatamente a casa, porque se elas não regressassem depois de gravarem o filme, ele ia atrás delas e ia matar as duas. A Judith e a Maria viajaram então até às Bahamas para gravarem o filme e enquanto estavam lá, a Maria terá comentado com outras mulheres que tinha muito medo do Joseph e que não queria regressar a casa porque estava farta daquele ambiente, estava farta daquela violência e tinha medo que ele pudesse matá-la a ela e à filha. Ela comentava que não ia voltar para casa, que ia fugir, que ia se esconder dele, mas no entanto 5 minutos depois, ela já dizia que não podia deixar o Joseph, porque ele vinha atrás dela e ia matá-la, e então não o podia deixar. E o facto de ela estar sempre a mudar de opinião e a dizer que o ia deixar e depois já dizia que não ia, fazia com que as pessoas não o levassem muito a sério e não acreditassem basicamente em nada daquilo que ela dizia. Quando terminaram as filmagens do filme, a Judith e a Maria iriam então regressar a casa, mas antes disso a Maria decidiu fazer uma paragem em Nova York para visitar um irmão dela que já não via há muito tempo e acabaram por passar lá uns dias em casa desse irmão da Maria. Quando Joseph descobriu que as filmagens do filme já tinham terminado e que supostamente a Maria e a Judith já teriam que estar novamente em casa e não estavam, ele ligou furioso para a Maria e pediu para falar com a Judith. E o Joseph acabou por perguntar à Judith o porquê é que elas ainda não tinham regressado e perguntou-lhe também se por acaso ela se tinha esquecido daquilo que falaram antes dela ter ido embora para as Bahamas. Se ela queria que aquilo que ele lhe disse se tornasse a realidade. A Judith, com muito medo, acabou por contar à mãe que o pai a tinha ameaçado e que tinham que voltar para casa porque ele estava furioso. E então, sem muita opção, a Maria e a Judith acabaram por voltar para Los Angeles, para o inferno daquela casa onde viviam com o Joseph. Nesta altura, o Joseph já não tinha qualquer interesse pela Maria. Ele, inclusive, já tinha outras mulheres, já se relacionava com outras mulheres, já tinha outras namoradas. Mas mesmo já não gostando da Maria e já nem querendo estar verdadeiramente com ela, o Joseph queria continuar casado com a Maria, literalmente só para
de lhe fazer a vida num inferno. A Maria estava completamente farta desta situação e ela achava que se não podia deixar o Joseph, teria que arranjar uma maneira para que fosse ele a ficar farto dela e para que fosse ele a deixá-la. E então ela deixou de cozinhar, deixou de se arranjar, deixou de limpar a casa, deixou de se maquilhar, para tentar que o Joseph literalmente se cansasse e se fosse embora. Mas a verdade é que nada disto resultou. Quando a Judith estava a fazer uma audição para o filme All the Dogs Go to Heaven, um filme onde ela ia dar voz a um dos personagens, durante essa audição, ela começou a chorar compulsivamente, começou a chorar sem conseguir parar, as lágrimas caíam literalmente pela cara e ela começou a ficar muito nervosa e a hiperventilar, começou mesmo a ficar num estado assustador. Perceberam de imediato que alguma coisa se passava com a Judith e acharam que o melhor era ela ter uma consulta de psicologia. Acabaram por perceber que a Judith sofria vários abusos físicos e também psicológicos e por causa disso a proteção de crianças acabou por ser informada. Eles confrontaram a Maria sobre o que verdadeiramente se passava em casa e porque é que a Judith sofria tantos abusos físicos e psicológicos e a Maria acabou por ser honesta e contou tudo aquilo que viviam. No entanto, como naquela altura a proteção de crianças estava com muitos casos em mão, eles tinham muitos casos, eles acharam que o caso da Judith não era assim tão urgente e acabaram por acreditar na palavra da Maria, porque a Maria disse que iria deixar o Joseph, não havia mais outra opção, ela ia deixar o Joseph, ia arranjar uma casa e iria fugir com a Judith, era a única solução. E então os serviços sociais acabaram por acreditar na palavra da Maria e simplesmente deixaram a Judith ir para casa com a mãe, acreditando que verdadeiramente elas iam arranjar uma solução para resolver aquela situação e não fizeram mais nada. A Maria estava mesmo decidida a deixar o Joseph e então ela conseguiu arranjar um pequeno apartamento para onde se iria mudar com a Judith. Pouco a pouco ela começou a levar algumas coisas para esse apartamento. Não levou tudo uma vez porque não queria dar a entender ao Joseph que estava a mudar-se, né? Não queria que o Joseph descobrisse. E então ela levava hoje uma coisa, amanhã levava outra, pouco a pouco. E ela também levou a Judith a esse apartamento para ela ficar a conhecer o local para onde iam fugir, literalmente. No entanto, o Joseph terá percebido que a Maria andava a sair muito de casa. E então, certa vez, ele seguiu-a até esse apartamento e acabou por confrontá-la sobre o que é que ela estava a fazer. E a única solução que a Maria encontrou foi dizer que estava a ajudar um amigo a mudar-se. O Joseph acreditou. No entanto, a Maria sabia que, se ela e a Judith alguma vez fugissem de casa, aquele apartamento seria o primeiro local onde o Joseph as iria procurar. E então aquele apartamento deixou de ser um local seguro e elas já não podiam mudar-se para lá. E é nessa altura que a Maria começa a pensar que ela não queria fugir de casa. Ela não queria deixar aquela casa que conseguiu graças ao dinheiro da filha. Foi a Judith que trabalhou, digamos assim, para conseguirem ter aquela casa enorme com jardim, com vários quartos. Era o trabalho de Judith. Foi o trabalho da Judith que lhes deu aquela casa. Portanto, não era justo ela ter que se mudar com a filha para um apartamento minúsculo quando aquela casa foi conseguida graças ao trabalho da Judith. Não era justo elas terem que ir para um apartamento minúsculo. No dia 25 de julho de 1988, a Maria colocou a Judith na cama e depois foi dormir e o Joseph ficou na sala a ver televisão. Isso era algo que ele fazia todos os dias, elas iam dormir e ele ficava na sala a ver televisão e a beber até altas horas da noite. No entanto, infelizmente, nesse dia, nessa noite, ele tinha algo planeado. Assim que a Maria e a Judith foram dormir, ele foi até ao armário, pegou numa das suas pistolas de calibre 32, foi até ao quarto onde a sua filha estava a dormir e disparou sobre a cabeça dela, matando-a instantaneamente. A Maria terá ouvido o som do disparo e veio a correr ver o que se passava. No entanto, acabou por se cruzar com o Joseph no corredor e ele acabou por disparar também sobre ela, acabando por matá-la instantaneamente.
Nos dias que se seguiram, o Joseph fez a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, convivendo diariamente com os corpos da filha e da mulher, ainda ali na casa. Durante esses dias, a Judith teria mais uma audição para mais um filme. No entanto, ela não apareceu na audição e toda a gente estranhou o facto de ela não ter aparecido e também não terem tido qualquer explicação para o facto de ela não ter aparecido. Ou seja, estranharam o facto de não terem notícias nem dela nem da mãe. E acabaram então por ligar lá para casa. O Joseph atendeu o telefone e acabou por dizer-lhes que a Maria e a Judith tinham ido embora para San Diego. Os produtores acabaram por acreditar que elas tinham ido para San Diego, apesar de ser estranho o facto de Judith ter faltado a uma audição. Não era hábito. Mas pronto, acreditaram. No entanto, na manhã seguinte, no dia 27 de julho de 1988, uma vizinha estava a regar o jardim quando ouviu uma explosão enorme vinda da casa dos Barcy. Ela decidiu ligar para o 911 e quando chegaram, encontraram 3 corpos na casa, o corpo da Maria, o corpo da Judith e também o corpo do Joseph. O Joseph terá também tirado a própria vida com a mesma arma com que tirou a vida da filha e da mulher. E concluíram que a explosão que a vizinha ouviu terá então sido o som do disparo que o Joseph efetuou sobre si próprio. A Judith e a Maria acabaram por ser enterradas em sepulturas lado a lado, sem identificação. No entanto, em 2004, os fãs da Judith decidiram organizar uma campanha de recolha de fundos para que pudessem finalmente dar uma lápide à Judith e à Maria. E então eles conseguiram dinheiro suficiente para que a Judith e a Maria tivessem sepulturas em condições, com os seus nomes e lápides que elas mereciam, obviamente. Os investigadores acreditam que o Joseph matou a Judith e a Maria porque terá chegado à conclusão que elas estariam a planear fugir. O último trabalho da Judith foi o filme All the Dogs Go to Heaven. Foi um filme onde ela deu voz a um dos personagens. Ela gravou todas as falas. Esse filme acabou por sair cerca de 2 anos depois e fizeram também uma música chamada Love Survives, que passa no fim do filme, uma música dedicada à Judith. Love survives beyond our lives. I feel those ties growing stronger. Growing stronger. Love survives the tears we cry. Yes, love survives it all. Infelizmente a Judith terminou este filme, ela gravou todas as falas, mas infelizmente nunca chegou a poder ver a versão final do filme. Em setembro de 1988, a investigação ficou concluída e concluíram então que a proteção de menores não cuidou devidamente do caso da Judith e que as assistentes sociais nunca visitaram a casa. Praticamente nada foi feito para salvar a Judith, porque na realidade toda a gente sabia o terror que a Maria e a Judith viviam. Os vizinhos sabiam perfeitamente da violência que elas as duas sofriam diariamente, toda a gente sabia, mas ninguém fez nada porque toda a gente tinha medo do Joseph, então ninguém fez nada, ninguém falou. Não se pode deixar de pensar que se alguém tivesse feito queixa, se a polícia tivesse intervido, hoje a Maria e a Judith podiam estar vivas aqui. E bom, malta, este foi o caso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí em baixo o que é que vocês acharam. Podem também seguir nas minhas redes sociais, marlene.com, lá no Instagram. E é tudo, aqui vos espero para o próximo vídeo. Tchau!